Seja bem-vindo ao primeiro workshop Wing Chun na prática. Esse workshop é para você que quer aprender as aplicações mais eficazes do Wing Chun para o seu combate, mesmo que você nunca tenha treinado aí um único golpe de Wing Chun sequer. Você que tem vontade de aprender Wing Chun, mas não tem uma academia ou um mestre no seu bairro ou na cidade onde você mora, esse workshop vai ajudar você que nunca treinou, mas sabe que precisa aprender Kung Fu para se defender caso você precise, de uma maneira eficaz e inteligente. Esse workshop também é para você que já conhece alguma coisa sobre artes marciais, mas que deseja aprender ainda mais sobre a inteligência e eficácia do estilo treinado por grandes artistas marciais como Bruce Lee e o grande mestre Ip Man. Você vai aprender como utilizar o seu corpo como uma arma de combate. Você vai aprender as técnicas, os treinamentos e os conceitos que vão fazer você dominar uma luta e acabar com ela de uma maneira rápida e efetiva, mesmo que você seja mais fraco que o seu oponente. E você vai aprender tudo isso na prática, de maneira clara e objetiva, para que você possa aí ter uma resposta rápida de combate em pouco tempo de treinamento. O Wing Chun é um estilo de Kung Fu que hoje é conhecido no mundo todo. Ele é um sistema voltado exclusivamente para a defesa pessoal, visando sempre a economia de movimento para poder neutralizar o oponente da forma mais rápida e contundente possível. O Wing Chun, lá no seu princípio, ele buscava ser uma simplificação dos estilos tradicionais de Kung Fu. A ideia era preparar um soldado, um combatente, em pouco tempo, porque levava muito tempo, muitos anos para você aprimorar suas habilidades de luta com os treinamentos que existiam naquela época. Os estilos como Shaolin, por exemplo, eram muito vastos, tinham dezenas de formas, dezenas de armas, muitas técnicas, nem sempre prezavam aí pela economia dos movimentos. E os mestres mais antigos, vendo essa necessidade, eles começaram a se reunir constantemente para poder lapidar um método mais simples de luta, discutindo e priorizando aí os princípios, os conceitos, as estratégias e as técnicas de combate, pegando aquilo que havia de melhor dos conceitos tradicionais e trazendo para um formato, digamos assim, mais objetivo. Foi assim que surgiu aí o boxe da flor de ameixa, ou Mui Fa Kyun, que muitos anos depois teve uma famosa praticante chamada In Wing Chun, que foi discípula de uma sacerdotisa do templo de Shaolin, e essa jovem ficou muito famosa por conseguir vencer muitos lutadores homens. Mesmo tendo pouca força física, essa técnica permitia ela vencer esse combate. Quando ela se casou, o marido dela ajudou ela nesse desenvolvimento da sua técnica e também batizou aí a sua escola com um nome que hoje é mundialmente conhecido. Ele chamou o estilo de Wing Chun Quan, ou punho de Wing Chun, que é a tradução literal, que posteriormente foi simplificado e hoje a gente chama apenas de Wing Chun. Você já deve ter visto aí o Wing Chun em algumas cenas de alguns filmes do grande mestre Ip Man, que é representado pelo Donnie Yen. Meu nome é Joel Corrêa e eu sou professor de Wing Chun. Meu objetivo nesse workshop é apresentar para você a eficácia e o sistema por trás desse estilo tão completo de arte marcial, de uma forma bem prática. Você vai aprender os principais fundamentos e técnicas do Wing Chun para que você seja capaz de vencer uma luta sem muito esforço, de maneira rápida e eficiente, assim como a Wing Chun vencia suas lutas. Eu vou te passar um treinamento passo a passo que vai permitir você melhorar suas habilidades de luta, mesmo que inicialmente você treine aí sozinho, aí mesmo na sua casa. E sim, é possível você conseguir desenvolver suas habilidades de luta em um curto espaço de tempo. E se você tem dúvidas sobre isso, se você não acredita muito nisso, deixa eu te contar quem eu sou e por que eu tenho essa certeza de que se você se dedicar, você vai se tornar um lutador muito mais completo em pouco tempo, seguindo essas orientações que eu tenho aqui para te passar. A minha história nas artes marciais ela começou muito cedo. Ainda quando eu tinha lá para os meus 6, 7 anos, eu era um garoto bem brigão na escola e eu despertei meu interesse de aprender artes marciais tanto pela influência dos filmes, também por conta da perseguição que eu sofria dos garotos mais velhos na minha época. Hoje isso aí é conhecido como bullying, mas naquela época isso não existia. Sair na porrada entre meninos era normal, era só coisa de menino mesmo naquela época. Naquela época, eu não podia imaginar que um dia eu seria um mestre de Kung Fu, ou que eu teria a oportunidade de conhecer grandes artistas marciais do mundo todo, alguns dos melhores professores e lutadores do mundo. Eu simplesmente queria praticar e me tornar ali o melhor da minha academia, e eu fiz isso. Na minha adolescência, eu me dediquei exclusivamente para o Kung Fu. Quando eu estava um pouco mais velho, em torno dos meus 17, 18 anos, eu larguei o meu trabalho, larguei a faculdade e passei a dedicar de fato 100% do meu esforço e do meu trabalho para me tornar um professor de artes marciais qualificado. Nesse caminho, eu participei de diversas competições e venci algumas delas. Eu fiz algumas competições amadoras de Muay Thai. Depois, no Kung Fu, eu fui 3 vezes campeão brasileiro, 8 vezes campeão internacional e, finalmente, depois de alguns anos, me dedicando exclusivamente, eu consegui a minha tão sonhada graduação de faixa preta, minha graduação de professor de Wing Chun. Depois da minha formação, eu deixei de dedicar tanto tempo para competir e foquei os meus esforços em levar o Kung Fu Wing Chun adiante. Eu passei 3 anos como treinador da seleção do Rio de Janeiro de Kung Fu
e pude contribuir também aí no treinamento de muitos campeões de nível estadual, nacional e até mesmo de nível internacional. Quando eu estava concluindo a minha formação, eu criei o canal Poli Artes Marciais no YouTube, para poder mostrar um pouco do meu dia a dia e algumas dicas para lutadores que buscavam se aprimorar, mas aí nem sempre tinha alguém qualificado ao seu alcance. Eu sempre tive essa vontade de poder compartilhar aquilo que eu estava treinando com outras pessoas, então não é de agora que eu tenho aí essa paixão por ensinar. Tudo isso aconteceu muito rápido e de forma muito intensiva na minha vida. Hoje eu tenho 24 anos e nos últimos anos eu venho desenvolvendo esse trabalho de difundir a prática e os conhecimentos da arte marcial, principalmente do Kung Fu, na internet. E esse trabalho me permitiu ensinar muita gente. Hoje são mais de 250 mil assinantes no meu canal, mais de 16 milhões de visualizações nas minhas aulas, fora as palestras, seminários, workshops e eventos que eu faço presencialmente. Eu também tive aí a oportunidade de treinar e conhecer grandes nomes das artes marciais do Brasil e do mundo. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer lutadores como Demian Maia, Rogério Minotouro. Para quem é mais da área do Kung Fu, eu pude conhecer também grandes professores de outros países, dentre eles o Sifu Mark Stasi e muitos outros. Se eu fosse mencionar aqui nesse vídeo, não ia caber com certeza. Eu sou muito grato por poder ter tido essa oportunidade de estar entre os melhores, aprendendo e absorvendo as suas técnicas e principalmente a sua mentalidade, a mentalidade deles, que é o que faz eles serem diferentes aí da grande maioria. Bem, essa é a minha história aqui resumida em alguns minutos e eu quero assumir um compromisso com você. Eu vou te ensinar o melhor que eu tenho para te ensinar aqui nesse nosso espaço de tempo. Então, para que eu possa entregar esse conteúdo e você receber ele com o máximo de entusiasmo, eu quero que você se comprometa em ficar comigo até o final desse workshop focado, sem pular nenhuma parte, praticando e seguindo a metodologia passo a passo. Então fecha aí a aba do Facebook, sai do WhatsApp, coloca seu celular no mudo e se concentra aqui para você ter o máximo de rendimento. Deixa suas perguntas para o final desse workshop, então você pode anotar aí as suas perguntas que eu vou responder elas mais para frente. E caso você queira ir além desse workshop que vai rolar essa semana e aprender ainda mais, eu também vou te falar aí um caminho que você pode seguir para você ter mais orientação e continuar o seu treinamento ao longo do tempo. Então vamos lá, que eu vou te mostrar como você vai ter a capacidade de vencer uma luta sem muito esforço, de maneira rápida e eficaz. Você vai aprender as principais técnicas e conceitos do Wing Chun e melhorar as suas habilidades de luta, mesmo que inicialmente você pratique sozinho aí na sua casa com a orientação que eu vou te passar aqui através desses vídeos. Primeiro vamos falar sobre a eficácia. Como que você vai conseguir ser eficaz em combate utilizando o Wing Chun? Você vai precisar compreender os conceitos e a inteligência por trás do Wing Chun. Você vai precisar também focar o seu treinamento em desenvolver as suas principais habilidades de luta e não aprender dezenas de técnicas mirabolantes que são voltadas mais para competição ou para apresentações mais artísticas. Você também vai precisar conhecer as técnicas de forma clara e objetiva, com realidade e sem mistério. Saber exatamente para que serve cada movimento que você faz é essencial. E por último, você vai precisar aí compreender a verdadeira tradição perdida do Wing Chun, a verdadeira essência por trás da sabedoria e da inteligência desse estilo. Então a minha forma de ensinar é para que você possa aprender como desenvolver as suas habilidades de combate, não só aprender técnicas e variações. Você conhecer a técnica não te torna um bom lutador. Você precisa saber como preparar o seu corpo e colocar essas técnicas em prática. O grande problema é que a maioria das pessoas acha que o Kung Fu tem a ver com conhecimento. Isso não é verdade. Kung Fu tem a ver com sabedoria. Sabedoria é você saber colocar o seu conhecimento de forma clara e eficaz para você cumprir um objetivo. Quando você baseia o seu Kung Fu no conhecer, ele se torna algo vago, subjetivo, complexo, quando na verdade o Kung Fu ele é simples e direto. O problema é que muitos se encantam com essa subjetividade, essa complexidade, achando magnífico acreditar em fantasias. E são as mesmas pessoas que no futuro se frustram, porque essa falta de realidade tem feito o Kung Fu de muitos ficar atrofiado. As pessoas estão parando de treinar o Kung Fu com a realidade de combate, fugindo da verdadeira essência do Kung Fu. Isso gera grande dúvida, medo e insegurança de quem de fato quer aprender. O aluno treina, mas ele não sabe se de fato ele tem a capacidade de aplicar, porque ele não sabe o Wing Chun, ele conhece. É claro que o meu objetivo aqui não é julgar ninguém, cada um faz o que acha melhor para si mesmo, mas na verdade é uma só. Muitos profissionais pararam no tempo, deixaram de evoluir e se aprimorar, se escondendo atrás de um método ultrapassado e eles têm chamado isso aí de tradição. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes mestres que fazem um trabalho excepcional em vários lugares do mundo, tanto aqueles que carregam a bandeira aí do tradicional, quanto aqueles que inovam e buscam novos caminhos, e todos eles têm uma coisa em comum:
eles estão em constante evolução. Até porque a verdadeira tradição está nos bons costumes e nessa evolução constante. Bons costumes como respeito, honestidade, compromisso, cordialidade e principalmente evolução. Você está sempre buscando se aprimorar. Mas infelizmente ainda existem alguns poucos profissionais que pararam no tempo e acabam usando de críticas vazias e inúteis aí para poder tentar manter de pé a sua autenticidade. Por isso que eu me exponho aqui a fazer o que poucos fazem e também trabalho duro para poder levar o verdadeiro Kung Fu para você aí que me acompanha, que me assiste. Porque é possível sim você aprender o Kung Fu de verdade. O Kung Fu não está morrendo como muitos acreditam. Existem sim técnicas e treinamentos tradicionais, mas eles são claros e objetivos para quem de fato sabe como passar isso adiante. E é exatamente essa essência que eu quero trazer aqui para você nesse workshop. A raiz da inteligência e eficácia do Kung Fu Wing Chun. E você pode estar se perguntando aí nesse momento, mas eu vou conseguir treinar sozinho em casa? É possível aprender isso à distância? Em primeiro lugar, você não está aprendendo sozinho, você está sendo orientado por um professor, que nesse caso sou eu. E sim, eu sempre soube que é possível sim você desenvolver muitas habilidades treinando sozinho, mas durante muito tempo eu relutei em produzir algum material didático, principalmente em vídeo. Muito por conta de um preconceito que existe na verdade. Muitos praticantes têm esse preconceito referente a materiais de ensino de arte marcial à distância. Quando há 5 anos atrás, por exemplo, eu comecei a postar vídeos falando sobre arte marcial na internet, eu fui extremamente criticado pela grande maioria dos professores. E até mesmo aqueles ali que não me criticavam diretamente, eles também não acreditavam que isso podia dar certo. E hoje aí, muitos desses professores que me criticavam, hoje estão buscando mais conhecimento para saber como criar os seus canais, aprender mais sobre esse mundo da internet para poder compartilhar suas mensagens. E isso é muito bom. Eu nunca enganei ninguém nos meus vídeos, livros e treinamentos. Eu sempre deixei muito claro que, obviamente, o treinamento à distância com material didático, ele é diferente do treinamento pessoal com o mestre ali todos os dias. Mas, para quem não tem a oportunidade de treinar com o mestre na sua cidade, sempre vale muito a pena investir em um treinamento à distância e seminários periódicos aí de 2 ou 3 dias, obviamente quando você está sendo bem orientado. Claro que você não vai se tornar aí um mestre somente treinando sozinho, isso vai envolver muitos anos de treino e uma longa jornada de prática com outras pessoas. Mas toda jornada começa com um primeiro passo. Esse passo não precisa ser grande, você já está dando esse passo agora por estar aqui nesse workshop. E eu sou prova viva disso. Quando eu não tinha aí uma academia por perto para poder aprender Kung Fu, eu aprendi algumas coisas através de livros. E um deles inclusive está aqui, já está até bem velhinho aqui, eu tenho ele até hoje, eu guardo ele de recordação. E todos os professores que eu conheço colecionam até hoje as revistas, livros e DVDs que ajudaram eles a dar aí os seus primeiros passos nas artes marciais. Os monges antigamente eles ensinavam através de um pergaminho, com alguns poucos desenhos. Então dizer que não dá para evoluir aprendendo aí através de vídeos didáticos com um profissional qualificado não é uma verdade. É simplesmente uma opinião sem fundamento. Eu não estou aqui para poder te dar a minha opinião e nem para te enganar. Eu quero te mostrar a verdade. Você não vai se tornar um mestre treinando sozinho, mas você pode sim melhorar muito as suas habilidades seguindo as orientações que eu vou te passar agora. Chega de conversa e vamos para a prática. Eu vou te ensinar aqui uma das combinações mais eficazes e simples do Wing Chun para defesa pessoal. Algo que você não vai precisar de muito tempo para dominar e executar essa técnica e que vai ser simples de você colocar ela na hora do combate. Você vai aprender hoje o soco corrente do Wing Chun. Agora eu vou ensinar para você uma das combinações mais eficientes do Wing Chun para defesa pessoal, para que você possa aplicar isso caso você precise ainda hoje. Então eu vou te ensinar o soco corrente, mas antes de eu te ensinar o soco corrente, você precisa ter algumas noções básicas de como fazer o soco do punho do sol que a gente utiliza no Wing Chun. Então eu vou passar rapidamente as explicações do punho do sol para a gente avançar para a combinação do soco corrente. O soco do sol tem uma característica diferente do soco das outras artes marciais, que é o soco que a gente utiliza no Wing Chun. Se posicionar para a postura de luta com uma perna atrás e uma na frente, nunca com as pernas paralelas, e você vai desferir sempre o seu soco usando os nós dos seus dedos com o cotovelo para baixo. Isso é essencial para a gente utilizar a estrutura óssea no nosso soco. Quando a gente utiliza com o cotovelo para fora, a gente está utilizando mais a nossa estrutura muscular para poder lançar esse golpe. A gente vai utilizar no punho do sol a estrutura óssea, por isso que é importante esse encaixe aqui, onde você vai ter essa firmeza da estrutura óssea e não aqui a firmeza simplesmente aí do seu músculo. Então você vai manter esse tipo de guarda aqui, não esse tipo de guarda de uma linha, esse de 2 linhas. Você vai abaixar a sua mão da frente e bater com a mão de trás. Então esse é o soco do punho do sol,
que é a técnica básica de soco que a gente vai utilizar para combinação do soco corrente. Por que é importante o nosso soco sempre ir em uma linha reta? O jeito mais rápido de você seguir de um ponto A a um ponto B é uma linha reta. Então a gente não vai utilizar uma linha curva para poder atingir o oponente, porque se a gente for em linha reta, a gente vai chegar sempre mais rápido, a gente vai chegar primeiro no oponente. Então mesmo que ele dê um golpe curvo, que ele dê um chute, qualquer tipo de coisa, a gente vai avançar em linha reta para a gente buscar. Uma outra coisa é a gente conseguir proteger os nossos pontos vulneráveis do corpo, que está no nosso eixo central. Se você reparar bem, o seu nariz, os seus olhos, o seu queixo, a sua boca, a sua traqueia, o seu coração, o plexo solar, o próprio testículo, eles estão em um eixo no centro do seu corpo. Por isso que você vai proteger o centro do corpo e não as laterais. Lembrando que num combate de defesa pessoal, você não tem luvas para utilizar e também não tem nada para amortecer. Então você precisa proteger a parte central do seu corpo com as suas armas e com os seus escudos, que são os seus braços. Então, exemplificando aqui, o punho do sol, ele não vai ser um golpe dessa forma, ele vai ser um golpe dessa forma. Uma característica, para você gerar mais força para o seu punho do sol, você não vai poder fazer ele no lugar, parado, dessa forma aqui. Você vai ter que fazer ele avançando, penetrando o golpe do oponente. Então eu não vou bater nele com a força do meu braço, vou bater nele com a força do meu corpo. E aí eu consigo não só deslocar ele, como também ter uma penetração maior no golpe. O alvo do punho do sol é muito importante. Ele sempre vai ser o alvo no pescoço. Muita gente confunde porque vê algumas coisas nos filmes deles fazendo esse soco aqui no peito, até mesmo no treinamento a gente faz ele no peito para a gente não machucar o oponente, mas o soco do Wing Chun ele nunca é reto, ele é sempre ascendente. Por mais que ele pegue no peito, ele vai tender a deslizar e acertar na traqueia, no pescoço ou até mesmo no queixo. Então o soco vai ser sempre nessa direção. E no que consiste a combinação do atropelamento? O atropelamento ele é uma série de socos do punho do sol, que contém alguns princípios importantes. O primeiro dele que você precisa entender é que você tem que estar com a sua linha central protegida. Quando ele vai te dar um golpe, que esse golpe vai ser desferido no centro do seu corpo, no alvo do seu corpo. Se você tiver com a sua linha central protegida, o golpe dele vai tender a fazer a estrutura de um triângulo, onde ele ou bate na frente desse triângulo, ou ele passa para um lado, ou ele passa para o outro. Então, a minha estrutura vai ter sempre que estar protegendo. Se na hora que eu for dar um soco, eu abrir para poder dar outro soco, deixar as duas mãos dessa forma, eu abrir a minha linha central, o atropelamento não funciona. Então eu não posso fazer isso daqui, porque um dos socos dele vai entrar o golpe em mim. Se eu estiver em linha reta, vai ser o contrário. Por mais que ele ataque com a outra mão, eu vou entrar. Lembrando, eu nunca vou ficar parado no Wing Chun, nunca vou ficar aqui batendo nele. Eu sempre vou entrar avançando. Então a técnica do atropelamento se consiste nisso. Você mantém os seus dois punhos na sua linha central e a mão da frente abaixa e a de trás avança por cima, não pelo lado. Você repara que se a mão avançar pelo lado, ela perde a força porque eu estou saindo da minha estrutura óssea e ela abre uma entrada para o golpe do oponente passar por mim. Por isso que ela tem que estar sempre no movimento como uma corrente. É isso que a gente chama de soco corrente ou atropelamento. Isso vai permitir você surpreender o oponente sem você saber qual é o golpe dele. Por isso que é muito eficiente para a defesa pessoal. Você não vai precisar premeditar o que o oponente faz para poder tirar o movimento ou se esquivar. Você simplesmente vai estar posicionado na frente do oponente e caso ele esteja de guarda alta ou não, ele te ataca e você intercepta. No braço dele, no caso, ficou cruzado. Por quê? Quando ele tentou o primeiro movimento que eu fui com o meu soco, eu não consegui atingir, mas eu consegui conectar com o braço dele. E quando eu desço esse braço, eu abro a porta para eu poder entrar com o outro. Mesmo que ele se defenda com o outro, ou tente atacar com o outro, tanto faz, eu vou continuar, abaixar esse e continuar, e seguir ele golpeando. Então ele tem que ser atropelado. Esse golpe não pode ser um único movimento, você não pode ir assim, dando um golpezinho. Ele tem que ser um atropelamento. Então você tem que estar com o seu punho do sol bem treinado. Você não vai tentar pegar o braço dele para um lado ou o braço dele para o outro. Você simplesmente vai para frente, quebrando, atropelando, do jeito que você precisa, avançando, sempre mirando o pescoço. Lembrando que isso você não deve treinar, fazer isso com seus amiguinhos. É uma técnica de defesa pessoal muito eficiente. A segunda técnica que eu quero passar aqui para vocês hoje, ela complementa o atropelamento, que é o Wusao. A técnica do Wusao é a técnica da energia para frente, que a gente sempre treina no Wing Chun, que é o seguinte: quando o oponente avança na minha direção para me atacar, eu não vou recuar para depois contra-golpear, porque isso permite que ele ganhe embalo na minha direção e também me deixa vulnerável
porque eu estou dando mais tempo para o oponente desferir mais golpes. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu braço de estrutura com a faca da minha mão para frente, a faca da mão. E por que eu vou utilizar a faca da mão e não um punho fechado? Porque a faca da mão ela vai dar esse movimento aqui de aderência. Fechou a mão? Quando ele for me golpear, eu vou poder fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento de aderência, fazendo o braço dele ir para a lateral. Caso o braço dele venha na outra direção, eu vou proteger com os dois braços. Isso aqui é o Vuçal, ó. A proteção com os dois braços na frente do meu rosto, na frente da minha linha central, e eu avanço. Se ele tentar me atacar e eu fizer um Vuçal parado, não adianta de nada. Atacou e eu fizer isso, o golpe dele, ou o primeiro ou o segundo, vai me atingir, porque ele vai continuar me atropelando. Então qual a tendência do Vuçal? É quando ele se aproximar para me atacar, eu avanço. Simples, simples assim. Você coloca as duas mãos estruturadas, com os cotovelos para baixo, na frente do seu rosto. Quando o oponente te ataca, você avança. Avança e ganha aqui, acertando o nariz dele, tanto com a palma da mão. Daqui você também pode partir com o atropelamento, continuando. O que é importante do Vuçal? É a estrutura firme. Você vai ter depois treinamento de condicionamento para manter isso firme. Tanto aqui o braço quanto a mão, a outra também firme. Você abaixa a cabeça, você não vai fazer um Vuçal assim, que aí você vai tentar bloquear aqui, o oponente pode fintar e dar um socão lá no seu rosto, mas você vai fazer protegendo, é como se você fosse se escondendo. Engraçado, esse é um movimento do Wing Chun de defesa pessoal muito utilizado e é um instinto natural do nosso corpo. O Vuçal também pode ser seguido de um soco, ele pode ser uma técnica de isca, quando o oponente está em posição de luta e ele vai te atacar, se ele não vier direto, ele estiver simplesmente fintando, você pode usar o Vuçal como movimento de isca, para ter esse contato aqui com o braço dele. Então ele ataca, você usa esse movimento de isca, para depois você abaixar o braço dele e atacar. Se caso ele tente defender ou atacar com a outra mão, o que você faz? Novamente um Vuçal, corta e ataca. Então esse movimento do Vuçal para bater, você pode utilizar esse movimento aqui. Esse movimento é muito parecido, como eu falei, com o atropelamento. E o que é importante disso? É exatamente isso, é ser simples. Você não precisa de uma grande variedade de técnicas para se defender, para sua defesa pessoal. Muito pelo contrário, você precisa de pouca coisa, bem treinada e bem aplicada. Isso é o que vai funcionar na defesa pessoal. Uma outra técnica muito importante do Wing Chun são os chutes. O chute na metodologia tradicional, ele é pouco praticado, é praticado depois de anos de prática. Na minha metodologia, eu ensino chute para os meus alunos logo no início, porque o chute é uma arma essencial para qualquer tipo de combate. Os chutes do Wing Chun, eles são, na maioria das vezes, utilizados com a sola do pé, certo? Não com a canela ou com o peito do pé. Os chutes do Wing Chun, eles costumam ser chutes baixos, sempre visando os joelhos e os testículos. Então a gente não vai fazer um chute muito espalhafatoso no Wing Chun, porque a gente está falando de defesa pessoal. Então a gente vai sempre dar preferência a golpes mais no joelho, golpes no testículo, no máximo no plexo solar. Os chutes são da cintura para baixo e os socos são da cintura para cima. Obviamente que se eu tentar dar um soco na coxa do oponente, vai demorar muito mais do que chutar. Da mesma forma que se eu tentar dar um chute na cabeça dele, vai demorar muito mais do que eu socar. Então, como o nosso princípio maior é economia de movimento, você precisa entender que os chutes do Wing Chun vão ser sempre da cintura para baixo, dessa forma. E o chute que eu vou explicar aqui para vocês hoje é um chute de bloqueio. Uma das coisas que a gente mais vai estudar aqui no nosso workshop e no Wing Chun de maneira geral é o controle da distância. Quando o oponente ele precisa me atacar e eu estou numa distância longa dele, ele não consegue me atacar sem ter que avançar. A gente vai ter três principais distâncias para a gente trabalhar, que é a distância de céu, homem e terra. Distância de céu é quando eu não consigo atingir o oponente e nem ele consegue me atingir. Para ele chegar até me atacar, ele vai precisar avançar da distância de céu para a distância de homem, que a gente chama. Essa é a distância homem, é quando o meu braço, o meu punho consegue atingir ele e obviamente o dele também consegue me atingir. Após isso, a gente também tem outra transição para a distância de terra, por isso céu, homem, terra. A distância de terra é quando a luta está muito curta para poder ter golpes contundentes e aí a luta tende a ir para o solo. Então a gente também tem um treinamento de Wing Chun no solo. O que é importante? Eu ensinei para vocês duas técnicas simples para vocês utilizarem e controlarem essas distâncias. Então o chute que eu vou ensinar aqui para vocês é muito simples. Você vai estar na postura de guarda, você vai simplesmente encolher a sua perna frontal e esticar. Encolher e esticar usando a faca do seu pé.
a faca do seu pé mirando sempre no joelho do oponente. Então, posição de luta, a partir do momento que ele vai me atacar, independente do golpe que seja, eu vou utilizar esse bloqueio. Eu vou bater com o meu peso para lá no joelho dele. Se eu simplesmente levantar a perna, pode acontecer dele empurrar a minha perna ou até mesmo pegar a minha perna. O meu objetivo aqui é, quando ele avançar, eu bater no joelho dele. No caso, eu estou acertando na coxa dele aqui para não poder machucar. Como a gente está falando de defesa pessoal, um golpe no joelho, na grande maioria das vezes, vai deixar no mínimo a perna dele bastante avariada, sem a possibilidade dele andar. E uma outra coisa é que esse golpe desse chute do Wing Chun com a faca do pé, que você utiliza, quase que um chute lateral, ele também pode ser combinado aí com a nossa primeira técnica, que é o soco corrente. Lembrando, você nunca vai fazer uma única técnica e vai ficar parado. Você vai dar a primeira técnica e vai continuar para você finalizar o combate. Então, uma vez que eu tô aqui, ele me atacou, eu vou bloquear o golpe dele e seguir atropelando os golpes dele. Então, você já tem aí uma técnica de bloqueio para você controlar a distância, porque não tem como ele chegar até você sem caminhar, a não ser que ele saiba voar. Então, uma vez que o oponente está na distância de céu, eu não alcanço ele, ele também não me alcança, ele vai precisar avançar para a postura de homem. Então, avançou, eu vou poder utilizar essa técnica aqui para controlar essa distância e interceptar o movimento dele. Uma vez que ele já está nessa distância aqui, que é praticamente a distância de homem, e ele tentar encurtar ainda mais, você pode utilizar a técnica do Wusal, como eu falei, encurtando, impedindo que ele chegue para poder te agarrar ou chegue para poder te acertar. No caso, quando você joga a mesma energia para frente, o golpe dele perde eficiência. Uma vez que ele ataca, você vai jogar de fato energia. O golpe dele perde qualquer tipo de eficiência. Então vocês já podem aí controlar essas distâncias. Só de você saber disso, você já está um passo à frente da grande maioria das pessoas quando a gente fala de defesa pessoal. Essa é a inteligência, isso é a ponta do iceberg por trás do Wing Chun. Existe muito mais que a gente vai falar aí no nosso próximo episódio do nosso workshop. A gente vai falar sobre como é treinado o Wing Chun, as 4 formas tradicionais de se treinar o Wing Chun. O que a gente passou aqui foi só uma pitada do conhecimento. E na próxima aula também vou passar para vocês mais técnicas práticas dessa para você treinar para a defesa pessoal. Importante é que nesse vídeo aqui a gente só fez a explicação das técnicas. Existe para cada técnica, para você aprimorar, um treinamento. Se você quiser esse treinamento, eu fiz também uma outra aula que você pode clicar aqui no botão que vai estar aqui embaixo para você acessar para o treinamento. Lá vai ser uma aula comandada, vai ser um pouco diferente dessa aula, mas lá vai ser especial para você treinar e desenvolver o seu soco corrente, para você desenvolver o seu punho do sol, para você desenvolver o seu Wusal. São treinamentos que você pode fazer na sua casa que eu preparei para você. Então você vai precisar de fazer esses treinamentos para você conseguir executar essa técnica da maneira correta, tanto do chute, quanto do Wusal, quanto do soco corrente. No próximo vídeo, eu vou falar para você sobre as 4 formas de treinamento do Wing Chun, incluindo aí o boneco de madeira, e também vou te ensinar outras técnicas práticas para a defesa pessoal, contra oponentes mais fortes que você principalmente, e te ensinar o que de fato faz um grande artista marcial se adaptar e improvisar na hora da luta. É o fator que diferencia um mestre de um praticante qualquer. Lembra que assistir a aula é só parte do aprendizado, você precisa treinar para ficar bom. E eu quero fazer aqui um pedido para você agora. Eu quero pedir para você treinar e também interagir com a gente aqui nesse workshop, deixando aqui embaixo o seu comentário, falando o que você achou dessa primeira aula. Então rola aqui para baixo e deixa o seu comentário aqui para eu poder ler. Fica atento aí ao seu celular, que eu vou mandar o link para você da segunda aula pelo seu WhatsApp. Se você ainda não está cadastrado na nossa lista do WhatsApp, que é onde você vai receber esse link, é só você clicar no link que tem aqui embaixo e me mandar uma mensagem com o seu nome. Você precisa mandar o seu nome completo lá pelo WhatsApp para eu poder te adicionar na sua lista. Também é importante que você salve o meu número nos seus contatos, porque eu vou mandar isso através de uma lista de transmissão. Se você não salvar o meu número nos seus contatos, eu não consigo enviar esse link para você e você aí vai acabar perdendo essa aula. Beleza? Então, o recado está dado. Eu vejo você aí na próxima aula. Até lá e saudações!